Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa 10 Minutos com a Política, é sempre assim. Todas as segundas-feiras levamos até si uma conversa em torno daquilo que são os principais temas da atualidade política, numa conversa rápida, direta. E para esta noite temos como convidado o jornalista, mas também político Tenésio Marcos, a quem desde já agradeço o convite, agradeço o fato de ter aceito o nosso convite para cá estar, para, juntamente na qualidade de cidadão moçambicano que se interessa pelo rumo do país, possa também deixar aqui ficar as suas opiniões e, quem sabe, propostas para que o nosso país possa encontrar rapidamente os caminhos da paz e da estabilidade. E a questão que eu quero colocar assim, Atanásio, é jornalista, mas também é uma pessoa que tem essa veia política. A questão que eu lhe coloco, como é que olha para o atual momento político de Moçambique? Muito boa noite, José Belmir. Boa noite, estimados telespectadores. Em primeiro lugar, gostaria de aproveitar esta ocasião pelo momento em que estamos a viver, caracterizado por manifestações violentas que têm estado a saldar em perda de vidas humanas, destruição de património público e privado. Gostaria de endereçar uma mensagem de conforto e consolo às famílias que perderam os seus entes queridos em decorrência destas manifestações, transmitir a calma, a serenidade. O país está a atravessar um momento difícil, mas tenho a plena convicção de que este momento vai passar, porque nós, os moçambicanos, somos um povo pacífico, um povo dialogante e que aspiramos à paz, à harmonia social e à estabilidade política no nosso país. Este momento, conforme colocas, exige muito pragmatismo. Vozes, junto a estas vozes que neste momento, digamos que advogam o diálogo como caminho para a normalização do nosso país. Sabemos todos nós que estas convulsões têm como mote a questão eleitoral. Naturalmente, este processo ainda decorre os seus trâmites em sede do Conselho Constitucional. Penso eu que aqueles que lideram, no caso particular, o candidato presidencial do Podemos, o Venâncio Mondlane, que é o rosto desta contestação, no meu entender, devia ter a calma, a serenidade, no sentido de esperar que este órgão, que é o Conselho Constitucional, Sim. possam efetivamente, digamos, fechar o processo. Até porque, se estivermos atentos, acreditando eu que o Podemos acredita nas instituições do nosso país, interpôs recurso no Conselho Constitucional, porque, no seu entender, o Podemos acredita que venceu estas eleições. Mas sabemos todos nós que a Comissão Nacional de Eleições divulgou essas eleições e atribuiu vitória ao candidato presidencial da Frelimo e à própria Frelimo. Portanto, eu penso que neste momento o juízo final será, digamos que, feito pelo Conselho Constitucional. Não obstante a isso, digamos que usar este problema como pretexto para instrumentalizar as pessoas, porque o que temos que aqui destrinçar é que as manifestações estão previstas na Constituição da República. O que nós estamos a condenar de forma veemente é quando as manifestações saem do seu cariz pacífico e adotam, digamos que, uma abordagem de violência e há, como nos referimos no início, há vidas que estão a ser perdidas nesta violência. Estamos a promover o ódio. Eu acho que isso não devia ser, digamos que, um político da dimensão do Venâncio, que eu admiro bastante, é uma pessoa que eu considero um amigo, um irmão, uma pessoa que temos boas relações. Eu não era expectável que Venâncio optasse por esta via antes mesmo do processo eleitoral estar fechado. Portanto, eu quero acreditar que há de prevalecer em algum momento o bom senso, mas a minha mensagem principal neste momento, o Belmir, se me permitir, é que nós, os moçambicanos, não devemos enveredar por este caminho. Fiquei bastante indignado
Ontem circularam mensagens que me parecer que foi na cidade de Matola, onde as pessoas iam circulando nas suas viaturas, eram abordados por jovens que estão, digamos que, envolvidas nestas manifestações e começaram a arremessar pedras. Portanto, para mim, aquilo só tem um nome, é vandalismo, aquilo é um saque. Vemos estabelecimentos comerciais, portanto, patrimónios de pessoas que lutaram uma vida para construir isso. Então, penso que eu queria usar, digamos que, este canal, MBC, para apelar ao Venâncio. Ele tem uma ascendência sobre as pessoas que estão na rua, poder emitir uma mensagem de apaziguamento, para que as pessoas abandonem o caminho da violência, busquem o diálogo. O país efetivamente não está bem, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. Reconhecemos nós que as questões ligadas à pobreza, reconhecemos que a questão ligada ao fosso entre o rico e o pobre está tão premente na nossa sociedade, mas também o caminho da violência não pode ser efetivamente o meio que se possa usar para exigir qualquer direito que seja. Portanto, mais uma vez fica aqui o meu apelo, no sentido de que, como moçambicanos, já vivemos no passado conflitos que dilaceraram o nosso tecido social, dilaceraram a nossa economia, quero me referir à Guerra dos 16 anos, mas encontramos nos moçambicanos o caminho da paz, o caminho do diálogo como a via para resolver as nossas diferenças. Porque o que estamos a assistir é fomentar, promover o ódio. Penso que é isso que nós temos que nos opor a esse tipo de mecanismo. Daí que, Belmiro... Mas é uma questão que eu quero colocar. Até para a sua posição social, portanto, é um jornalista conhecido, é uma pessoa também que tem um nível de exposição pública muito grande. E a questão que eu queria colocar neste momento é que, portanto, de uma ou de outra forma, acaba sendo uma pessoa que priva com pessoas do poder. Qual é a sensibilidade que existe neste momento ao nível do poder com relação a essa situação que está a acontecer? As pessoas estão informadas do que está a acontecer ou não é por isso? Eu não tenho dúvidas de que há um conhecimento profundo, até porque estas pessoas vivem no nosso país, elas estão a dirigir, porque têm conhecimento, sabem do que está a acontecer. E Moçambique não é uma ilha. Nós temos que situar Moçambique no contexto das nações, olhar para aquilo que são realidades internas e externas. E Moçambique, obviamente, sofre estes choques decorrente próprio do desempenho da economia global. Mas gostaria de ter esta questão olhando para aquilo que tem sido. A meu ver, é que nós investimos pouco na componente social, nas áreas sociais. A questão que tem a ver com o emprego, que tem a ver com as pessoas perderam a esperança. Um jovem que é formado acorda de manhã, não tem para onde ir, não sabe o que faz, não tem oportunidades, as oportunidades estão escassas, direcionadas a um certo círculo. Portanto, isso gera essa revolta, essa contestação, porque as desigualdades sociais estão tão prementes na nossa sociedade. Então, na sua opinião, não é um problema eleitoral como tal? Neste momento, eu gostaria... Acha que é mais uma questão social? A questão eleitoral foi um pretexto para digamos, para essa ignição da convulsão que estamos a viver neste momento. Por isso, volto a insistir no sentido de que temos que olhar para as classes mais desfavorecidas. Né? Nós distanciamos-nos muito desta relação. Temos que voltar a estabelecer o contrato social, em que as pessoas mais fracas possam, digamos, ser dadas oportunidades delas também poderem crescer. E se reparar, a cidade de Maputo e Matola é onde de forma intensa se verificam estas manifestações. Isso explica-se porque é nestes locais onde os índices de pobreza urbana estão tão, digamos, prementes.
Daí que volto a insistir na necessidade de que aqueles que gerem o país devem, digamos, que prestar maior atenção a estas áreas sociais. A questão da saúde, a questão da educação, a questão do saneamento, a questão do emprego. E Belmiro, volto mais a dizer, eu tenho estado a falar consigo em vários momentos nos cafés, que é chegado o momento que aqueles que detêm o poder alargarem a mesa, permitir que mais moçambicanos possam sentar e poder, digamos, beneficiar daquilo que é a riqueza do país, né? Dirão que não, a riqueza do país é distribuída porque temos uma estrada, temos uma escola, temos um posto de saúde, mas isso não é bastante. Se formos a este posto de saúde, a esta escola, eventualmente não temos as condições necessárias de trabalho para os profissionais e de medicamento para atender os doentes. Mas, de facto, o que eu gostaria de apelar uma vez mais que se busque reforçar investimentos neste setor, permita que os médicos, enfermeiros, professores possam efetivamente ganhar dentro daquilo que o país produz. Porque também podemos incorrer aqui num erro, transmitir a ideia de que temos que melhorar os salários. Mas estes salários devem ser melhorados se o país produzir. O nosso país não produz o suficiente para garantir que se paga nos níveis em que todos nós desejamos. Mas ainda assim, aquele compromisso que assumimos, que é de assegurar que no final de cada mês se paga o salário, os profissionais sejam pagos. Nada justifica neste momento. Temos situações, por exemplo, temos estado a acompanhar elementos das Forças de Defesa e Segurança ficar 2, 3, 4 meses sem receber os seus ordenados. Não é possível que esta segurança seja feita nos mais altos critérios, primeiro da questão da responsabilidade, da entrega, daquilo que é o papel de um indivíduo que gera a componente de segurança. Portanto, Belmiro, esses são aspectos que penso que são centrais, mas como eu tenho dito que em qualquer sociedade tem problemas, mesmo nas economias mais evoluídas, como os Estados Unidos da América, nós reportamos no seu dia a dia problemas ligados à governação, problemas económicos, mas ainda assim a questão da vontade, do cometimento político daqueles que gerem o país, ela deve ser, acima de tudo, inquestionável. É uma questão que eu queria colocar. Atanásio Marcos é uma pessoa que, conforme eu disse, é uma pessoa com uma grande visibilidade, muito próximo, podemos aqui dizer, também do próprio Partido Frelimo, que é o partido no poder. Há uma ideia também que se diz que o país tem problemas, tem desafios, mas mesmo assim há quem acha que a Frelimo continua a ser o único partido eventualmente capaz de responder a esses problemas. Partilha dessa. Qual é a avaliação que faz com relação a isso? Quando aparecem pessoas como o Venâncio Mondlane a chamar a si, digamos assim, a responsabilidade de dirigir o país nos próximos anos. Acha que estão preparados essas pessoas? Eu partilho desta visão de que a Frelimo, ainda com os aspectos que mencionamos aqui, dos pecados, entre aspas, cometidos por aqueles que gerem o país, continua a dizer que a Frelimo é partido, a formação política neste momento, até pelo seu valor histórico, que neste momento tem condições de continuar a dirigir o país, mas há de compreender que a vida ela é dinâmica, né? Conhece essa dialética no sentido que a vida é dinâmica, impõe-se novos paradigmas. Portanto, já me referi aqui no início da nossa conversa que é a questão de inclusão, né? Porque o que os moçambicanos querem, eu acredito, mesmo Venâncio, quer contribuir para o desenvolvimento deste país. A questão da inclusão, ela não pode ser apenas um enunciado, ela deve ser materializada com questões muito práticas. Nós podemos, ainda bem que numa das entrevistas que acompanhei do candidato vencedor, declarado vencedor pela Comissão Nacional de Eleições, que o seu governo vai incluir sensibilidades ou pessoas que nem sequer têm ligações com o Partido Frelimo, são cidadãos moçambicanos que estão sendo identificados na sociedade e que tenham demonstrado efetivamente competências para. Sendo esta uma abordagem nova no contexto daquilo que vai ser o futuro ciclo de governação, penso que esta também é uma saída para também, digamos que, amainar esta potência que os moçambicanos têm de contribuir.
Então, acha na sua opinião, por exemplo, pronto, eu não tenho, olhando, estamos a falar com dados oficiais, não estamos a discutir aqui o futuro pode ser do Conselho Constitucional, numa situação em que Daniel Chapo, o presidente eleito até neste momento, constitui o governo, né, a partir do dia 15 de janeiro, deve, obviamente, no seu governo, deve ir para além daquilo que é os membros do Partido Frelimo. Essa é a tua ideia? Eu acho que essa é a minha visão muito particular, no sentido de que também é ancorado naquilo que tem sido a visão do próprio candidato. Moçambicanos não estão só dentro do Partido Frelimo. Os moçambicanos estão em Moçambique, são moçambicanos. Eles, onde estiverem, sejam eles que credo religioso ou político, no sentido que essa devia ser ou deve ser uma abordagem que deve ser trazida olhando que há mais moçambicanos para além dos limites partidários, né? Para além da esfera partidária. De maneiras que eu quero crer que se efetivando esta abordagem de que há moçambicanos em outros círculos que possam contribuir para o desenvolvimento, para um novo amanhã, eu acho que não é algo de se desperdiçar, até porque, já como me referi, o próprio candidato vencedor... O próprio presidente Nunes já tinha começado um exercício. Já tinha começado o exercício nessa dimensão. Se te recordares, Belmiro, temos neste momento o Raul Domingos, o antigo número 2 da Renamo, que está como embaixador no Vaticano. Nós tivemos... O Dr. Namborete também agora. Dr. Namborete. Nós tivemos no passado, na altura da governação do presidente, estamos a falar de casos muito sonantes, né? O presidente Chissá nomeou pequenino, presidente do Conselho de Administração dos Correios de Moçambique, portanto eram quadros ligados à Renamo, mas há outros moçambicanos fora das... Porque o grande problema também não podemos pensar que os problemas do país se resolvem apenas na esfera partidária, não. Nós temos que alargar o debate. Há moçambicanos que estão fora dos partidos políticos, que têm ideias, querem contribuir e estão a participar. Portanto, nós não tenhamos receios de ir buscar estes moçambicanos, estas valências, para um fim único que é desenvolver o nosso país, Belmiro. Então, outra questão que eu queria colocar, falou aqui da questão da inclusão, de trazer pessoas, provavelmente fora daquela dimensão da militância do dia a dia. Outra questão que eu queria colocar também, eu sei que é empreendedor, também é empresário, é a questão do espaço da juventude. Portanto, se formos a ver nessa campanha, todos os partidos políticos e candidatos falavam da juventude. Tudo era para querem fazer, mas qual a avaliação que faz do lugar da juventude, não só do ponto de vista da governação, mas mesmo nas próprias organizações políticas? Existe uma relação e caso é feito aqui? Eu acho que a juventude está aí, nós somos a maioria, esse país é jovem, constituído maioritariamente por uma população jovem, daí que devíamos ter um espaço na participação na construção deste país, até para definirmos aquilo que nós queremos enquanto nação. Se somos a maioria, devíamos dar este espaço, nós definirmos. O que se passa é que muitas vezes... preocupados com as questões de índole pessoal, de interesse pessoal. Muitas vezes colocamos em causa aquilo que podia ser efetivamente uma participação mais estruturada dos homens. Eu estou mais preocupado em acertar, permita-me o termo, acertar uma bolada ali, já resolvi o meu problema. O Belmiro, que é o outro. Portanto, a questão de estruturação de políticas que promovam, digamos, as iniciativas juvenis ainda não estão, a meu ver, muito bem acertadas. Precisamos de investir mais em políticas que a juventude participe e seja ela efetivamente a dinamizadora, porque muitas vezes é o mais velho que quer definir políticas sobre os jovens. Portanto, essa que é a questão muito preocupada, no sentido que os jovens devem ser chamados a participarem. E não seja jovens por uma questão, não seja jovem por o que representa o partido Y ou B. Jovens moçambicanos de uma maneira mais estruturada.
Certo. Outra questão que eu queria colocar, temos mais uns 3, 4 minutos do nosso programa. A outra questão que eu queria colocar, voltando mesmo para a questão da situação política que o país vive, há ideias que têm estado a ser colocadas, muitas delas, no sentido de que nós temos que passar daquela. Neste momento fala-se muito do diálogo, mas nós estamos a ver o diálogo, ou seja, e conforme disse, fez menção na sua introdução, os bens públicos estão a ser destruídos, empreendimentos de pessoas que levaram anos a construir estão a ser destruídos, viaturas particulares de pessoas que fizeram poupanças para realizar o sonho de ter uma viatura estão a ser apedrejadas. Na sua opinião, como é que deve ser esse diálogo? Qual é o papel? Nós temos eleições, sim, mas na sua opinião, qual deve ser, neste momento, o papel, por exemplo, do chefe de Estado, na qualidade, não na qualidade de presidente do partido, mas na qualidade de presidente da República, chefe de Garante da Estado? Constituição. Exatamente. Qual seria o papel dele neste momento? Eu penso que o chefe de Estado tem estado a fazer o seu papel, Sim. a miúde, em vários eventos que aparece, sempre faz referência e uma mensagem de paz, da calma e da serenidade, e sempre remeteu este processo aos órgãos que estão, digamos que, a conduzir o processo eleitoral, assumindo que, em primeira instância, o mote desta contestação está mesmo no processo eleitoral, Sim. nas eleições. Mas eu queria fazer uma análise um pouco mais profunda, irmos mais no âmago deste problema. Porque o problema não resiste no chefe de Estado, está nos nossos próprios instrumentos. Nós assumimos uma lei eleitoral como ela é, onde os partidos políticos com representação parlamentar estão, digamos que, instalados na Comissão Nacional de Eleições, decorrente da ideia, do pressuposto das desconfianças que este processo ao longo do tempo tem estado a trazer. Portanto, a minha proposta, que não é minha, no sentido de que já houveram vozes que já têm vindo a defender isso, no sentido que é preciso profissionalizar, digamos que estas instituições eleitorais, revermos a lei eleitoral, permitir que, porque não se pode conceber, a olhar para aquilo no direito comparado, olhar para a experiência de outros países também, que temos eleições no país em 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, portanto, é conhecido o vencedor e é a vida que segue. Portanto, que estão criadas as condições para este ambiente que estamos a viver. Portanto, penso que uma das preocupações dos políticos devia ser, efetivamente, uma reforma profunda do processo eleitoral, alargar o debate para que outras sensibilidades, não sendo propriamente, digamos que os partidos políticos, mas a sociedade de uma maneira geral, porque no final do dia nós também passamos mal, sofremos com este processo eleitoral. Portanto, para mim, essa deve ser uma reflexão que temos que fazer enquanto sociedade moçambicana, melhorar estes instrumentos. Este é o preço que temos que pagar pela democracia, mas devemos ter em consciência que mais do que os interesses partidários, individuais, está o interesse do país, interesse de Moçambique. Não se pode admitir o que está a acontecer neste momento no nosso país. Portanto, fica aqui este apelo para que os políticos entendam mais de uma vez por todas de que estão ali para servirem o povo. A política é daquelas áreas que é bastante interessante, é nobre, né? Tem esse fito, esse mandato de servir as pessoas, de modo que se a política é causadora de problemas, então a política já não serve no nosso país. Então temos que rever, digamos, temos que refundar o nosso Estado, temos que refundar a forma como nós fazemos as coisas, Belmiro. Portanto, esta é a minha maior preocupação, mas queria dizer que, naturalmente, o chefe de Estado, como a mais alto magistrado, tem essa responsabilidade de se pronunciar, digamos que, primeiro, transmitindo uma mensagem de calma, de paz, mas, acima de tudo, como garante da Constituição, fazer cumprir a Constituição. Muitos apregoam manifestações, é um direito constitucional, sim senhora, mas também é um direito constitucional que há normas que estabelecem o exercício desse direito,
porque muitas vezes quando a polícia diz que não passa naquele trajeto, é porque há instituições estabelecidas dentro do quadro legal que uma determinada marcha não pode passar. Por exemplo, o quartel, a própria presidência da República, instituições sensíveis de soberania, portanto, não se pode, digamos, permitir. Mas como há um desconhecimento das pessoas, não há um conhecimento mais profundo sobre como é que se exerce esse direito, fica essa ideia de que a polícia está a proibir. Digamos, um apelo também que gostaria de fazer neste momento é que a polícia, ao abrigo daquilo que é a lei, possa, digamos que, usar, digamos que a proporcionalidade da força nas intervenções que tem feito, e apelar também aos manifestantes para que evitem, digamos que a violência, evitem vandalizar, porque o que estamos a assistir neste momento, um dia vamos ver os moçambicanos a se matarem porque há um grupo que quer manifestar, um grupo que não quer manifestar, e o grupo que não quer manifestar, por temer a sua vida, por proteger os seus bens, portanto, abre-se aqui um campo de batalha que só pode saldar-se em perdas de vidas humanas e a destruição do nosso país. Não é isso que nós desejamos para Moçambique. Se calhar só uma bem para questão muito para fechar. O que é que acharias, o que é que acha de um encontro entre Dredd, Chapo e Venâncio Mondlane, tal como aconteceu com Nhus e Afonso Dhlakama em 2015? Seria útil? Eu acho que os dois são moçambicanos, até porque foram candidatos nestas eleições. Eu não vejo problemas nenhuns que estes dois candidatos possam se encontrar, mas eu gostaria de esperar que o processo seja fechado, porque embora o candidato Chapo tenha sido declarado vencedor em sede da Comissão Nacional de Eleições, há um processo que está a ocorrer numa outra instância que deverá promulgar estes resultados. A seguir a isso, havendo este espaço, eu não vejo problemas nenhuns, até porque somos moçambicanos, temos estado a pregoar o diálogo como uma forma, até porque o próprio candidato, no dia que foi declarado vencedor pela Comissão Nacional de Eleições, mostrou-se aberto a dialogar, não só com Venâncio, mas com outras forças vivas e políticas da sociedade moçambicana, no sentido de encontrar caminhos para a estabilização do país, porque a questão central aqui nós temos que, digamos que, promover a cultura de paz, mais do que isso a reconciliação nacional é um elemento fundamental. O Venâncio é um político astuto, é um político inteligente, conheço o seu percurso, é uma pessoa, eu queria mais uma vez, usando do vosso canal, para pedir ao Venâncio, para apaziguar. Eu acredito que ele está a receber as imagens, eu sei e conheço o Venâncio não se identifica com aquele tipo de comportamentos, daí que, tendo em conta esta influência que ele exerce sobre os manifestantes, sobre os jovens, que imita uma mensagem, eu particularmente digo estas palavras porque eu não gostaria de que Moçambique voltasse a viver uma guerra. Eu vivi a guerra, meu pai é militar, portanto, para aqueles jovens que estão na rua, não têm a dimensão daquilo que são as sequelas da guerra. Eu, para quem conhece Sofala, eu sou do bairro de Mataquano, sou de um bairro militar. O meu pai perfilava com, digamos que, muitos militares que saíam para fazer combate. Depois de um mês, meu pai retornava para me dizer que aquele grupo com que eu estava, foram dizimados ou ficaram. Portanto, não é isso que nós gostaríamos de retornar no nosso país. Se não tem a dimensão. Agora, estou, digamos que, preocupado, porque o país exige medidas pragmáticas, existem políticas que permitam que possamos crescer todos, mas também o caminho da violência não resolve as nossas diferenças, muito menos melhora a nossa condição social. A nossa condição social é melhorada se todos nós nos engajarmos e trabalharmos para o desenvolvimento do nosso país. Isso sim, essa devia ser a mensagem do político Venâncio, esse devia ser, sim, se há problemas, há caminhos, se há problemas eleitorais, há instituições apropriadas para poder resolver. Ora, dizer que as eleições
justificam toda essa destruição, todas estas mortes. Julgo que esse não é o caminho, enquanto político que é Venâncio. Amanhã quererás governar, não vais governar um país que está partido, está destruído. Então, vamos nos unir enquanto moçambicanos, vamos sim contestar os resultados, mas dentro de um quadro da harmonia social e da paz. O seu direito não permite, ou seja, não impede o exercício do outro direito, que é dos cidadãos viverem livremente em Moçambique. O alcance do poder pela via da violência não o torna legítimo nem pensar, meu querido amigo Venâncio. Muito obrigado, Atanásio Marco. Primeiro quero agradecer pela sua coragem de cá vir como uma figura pública. Nos últimos tempos tem sido difícil trazer figuras públicas ao debate por causa dessa polarização política que está aqui. Se alguém emite uma opinião a favor ou aparentemente a favor da Frelimo, ela me bota da Frelimo. Emite uma opinião, porém que faz uma análise minimamente séria do problema. É Venâncio. Eu até não tenho problemas em ser considerado lambibota, desde que em consciência... Então, o meu grande problema é que neste momento o país está tão polarizado, Exato. que corremos o risco de perdermos até a racionalidade. E que no fim, como estava aqui a dizer, o Moçambique, infelizmente nós outros não temos outra pátria que não seja essa. Portanto, vamos cuidar da nossa pátria. Queria agradecer a si, caro telespectador e internauta que nos acompanhou ao longo deste debate. Novo encontro fica marcado para uma próxima oportunidade. Boa noite, até a próxima.